Irmão, eu vou dizer uma coisa que eu tô vendo nesse meu momento agora, sabe? Que foi algo que eu vi em todo o processo da minha vida. Eu diria o seguinte, nós temos que ter ambição e temos que viver da nossa missão. Mas temos que ter cuidado para não nos tornar escravos de uma caixa que a gente bota como se fosse algo como missão, sabe? Como se fosse um sucesso. O que eu falaria para as pessoas é, cara, seja muito ambicioso e entenda os caminhos de crescer de uma forma que você não perca seu bem mais precioso. Eu digo para as pessoas, cara, não perca sua esposa, não perca seu marido, não perca seus filhos. Tô arrepiado falando isso. Não perca momentos importantes, sabe? E saiba que você precisa viver a vida. Nós não precisamos nos tornar escravos para poder crescer exponencialmente. Tenha muito cuidado com esse papo de, cara, que você tem que acabar com o seu sono, acabar com sua saúde, acabar com sua família para o seu negócio crescer. E outra, e se for preciso você fazer isso, não faça. Porque o que eu mais vejo hoje são empresários arrependidos de não terem vivido sempre tempos que não voltam mais, sabe? Então eu diria isso, cara, viva a sua missão, mas entenda que existem caminhos de você viver sua missão. Viva a sua missão de uma forma organizada. Procura uma estrutura para você crescer cuidando daquele seu bem maior. É isso. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia e Negócios. Hoje eu estou com um convidado que ele, além de ter um grupo de mastermind forte que fala sobre negócios, ele já deu treinamentos, médico, tem muita história para contar. Eu quero apresentar para vocês o Vital. Seja muito bem-vindo. Valeu, meu irmão. Prazer estar aqui com você. Romani é amigo de longas datas. Aliás, a gente se conheceu tem um ano mais ou menos, né, mãe? Mas foi um negócio... Eu também não sou ruim de data. Mas foi algo assim que a gente se aproximou, já fizemos um bocado de coisa junto. Uma honra estar aqui, meu irmão, contribuindo aí. Cara, um prazer também estar falando com você, Vital. E, Vital, para quem não te conhece, eu quero que você trace uma linha aqui breve da sua história, mas principalmente colocando qual a sua ambição daqui para frente. O que você já construiu nesses últimos anos e o que você pretende construir? Show. Fazer um resumaço da minha história. Eu formei em medicina, lá na Bahia, e percebi que a faculdade de medicina em 6 anos me ensinou tudo sobre medicina, só não me ensinou que era ser médico. Olha que doideira. Eu acho que a maioria das pessoas que se formam, irmão, eu não sabia como atender, como me vestir, como declarar o imposto de renda. Você sabia só diagnosticar e tratar. Então eu decidi ir para o interior. Eu fui para uma cidade chamada Senhor do Bonfim, que eu queria descobrir o que era ser médico. Eu queria descobrir o que era ser, eu queria trabalhar, como é que era viver na medicina, ser médico de verdade. E eu atendendo lá, eu para trabalhar sou um trator, irmão. A gente tava conversando aqui, tem horas que eu foco no trabalho que é massa, sabe? Tu tem que ter equilíbrio, mas naquela época eu só queria trabalhar. Eu formei com 23, eu formei muito novo. E aí com 24 eu assumi a direção do Hospital Regional do Senhor do Bonfim, que eu vivia dentro do hospital, surgiu a oportunidade de ser um diretor médico, foi massa porque eu comecei a desenvolver liderança. E aí eu fiquei ali no hospital, aprendi coisa pra caramba sobre empreender dentro de um negócio que não era meu, que é o que o povo chama agora de intraempreendedorismo. Eu acho isso fantástico. Você tá num negócio que não é seu, mas você pode desenvolver ali dentro. E ali eu desenvolvi muito, até que eu decidi ir fazer carreira na ortomolecular, fiz pós-graduação, comecei a estudar tudo disso de longevidade, emagrecimento, estilo de vida, coisas que eu já gostava, e fui pra Petrolina. E aí foi um grande boom. Eu comecei a aplicar dentro da minha consulta coisas fora da medicina, que eu aprendia em coisas como hipnose, PNL, e eu percebi que minha consulta o resultado era muito mais de coisas além da medicina do que simplesmente do conhecimento técnico. Isso explodiu minha carreira como médico ortomolecular. Dali pra frente, depois que eu comecei a crescer, comecei a atender outras cidades, Rio de Janeiro, Caruaru, ia começar a atender em BH. Também comecei a atender lá em BH, numa clínica que estava inaugurando lá, muito top. Até que eu percebi, meu irmão, que eu estava escravo do meu negócio. E aqui vem uma grande virada de chave. Eu ganhava muita grana, então eu tinha agenda lotada, atendia de 8 da manhã até 10, 11 da noite, abria consultório sábado, às vezes domingo, só que eu estava completamente feliz. Não tinha tempo para nada, não tinha tempo para ter mulher, fiquei anos solteiro, porque não tinha tempo para viver, longe de minha família, longe de meus amigos. E eu falei, cara, não tem sucesso pior do que o sucesso solitário. Aliás, o pseudo-sucesso, porque eu atingi jovem, tudo aquilo que a faculdade me ensinou que era o objetivo de todo médico, muito jovem, com 26 anos eu tinha uma vida de cinema, entre aspas, para quem via de fora, e estava completamente feliz. E aí foi quando eu conheci a área de treinamentos, de desenvolvimento pessoal, e falei, cara, eu vou montar uma empresa de treinamentos. Porque eu ia ser staff de uma empresa de treinamentos, e às vezes fechava meu consultório e era mais feliz. Gastando dinheiro, que você não ganha nada para ir, né? Você só gasta, e aquilo me preenchia mais. Então eu parei de atender e falei, cara, eu vou viver de treinamentos. Aí eu montei uma empresa de treinamentos, crescemos muito nessa área de desenvolvimento pessoal, até que na pandemia parou tudo, que vivia de treinamento presencial, e aí foi um processo doloroso para mim, porque eu não tinha um plano B, então eu tive que me reinventar, e aí foi quando eu falei, cara, o que é que eu sei fazer? Peguei minha história toda, falei, o que é que eu sei fazer? Ajudar médicos a desenvolver carreira, comecei a focar em desenvolver carreira de médicos.
Então, fiz médicos aumentarem o faturamento, melhorarem a vida e não passarem por aquilo que eu passei lá atrás, de ficarem escravos do negócio. Até que eu encontrei meu sócio hoje, que é Patrício, e nós juntamos, eu ajudando médicos, ele ajudando empresários, nós temos nossa empresa hoje que é para ajudar empresas Só um a paralelo aqui, que depois eu vou trazer o Patrício aqui, vocês têm que conhecer um cara Patrício nota é extraordinário, extraordinário. Nota... E essa é basicamente minha história, irmão. E o que é que eu almejo? Cara, eu almejo levar essa minha missão hoje, e a de Patrício também, que é levar para as empresas essa filosofia de gestão empresarial, de você crescer um negócio sem necessariamente você ser um escravo de luxo. Porque muitos empresários, autônomos, médicos ou empresários são escravos de luxo. Estão presos na operação, dependendo do negócio, meu irmão. Às vezes até ganha muita grana, mas tá perdendo a vida, perdendo a família. E para mim essa é a minha missão. E eu vejo a gente expandindo isso com qualidade. Estou desenvolvendo muito também, eu enquanto pessoa, esse projeto. Vou dizer, Romani, que a minha vida começou a mudar. Chega a arrepio falando. A partir do momento que eu comecei a tomar decisões, não pelo resultado que ela ia gerar, mas sim porque eu ia me tornar tomando aquela decisão. E aí, meu irmão, todas as minhas decisões empresariais e de vida são porque, cara, eu nesse processo estou me tornando alguém muito melhor, sabe? Isso é extraordinário. E, cara, vou colocar aqui alguns pontos nesse paralelo. Primeiro, foi ali medicina, carreira de médico, e foi para treinamento. O que te chamou a atenção? Você falou, cara, eu vou dar treinamento, porque você podia ter pensado em outras áreas. O louco foi que eu fiz um treinamento uma vez, desse treinamento de leader training, que muita gente faz, renascimento e tal. E aí aquele treinamento mexeu muito comigo, porque eu sou muito cético, então eu sou cético pra caramba. E quando eu vi o efeito que aquilo fazia real na mente das pessoas, eu falei, caramba, como é que existe um universo desse que eu não conhecia? E eu comecei a fazer um paralelo entre as coisas que eu via nos treinamentos de desenvolvimento pessoal e as coisas que eu via no consultório. E eu comecei a perceber que boa parte dos problemas de saúde das pessoas eram puramente mentais. Isso bugou a minha mente. Eu não conseguia estar no consultório tratando sintomas, entre aspas, sendo que eu sabia que a causa real, ou não vou chamar causa que às vezes as pessoas julgam muito, mas uma influência muito grande estava no emocional. Eu falei, cara, eu preciso, enquanto médico, eu preciso agir em algo que vem antes. E foi quando eu falei, cara, eu preciso ajudar as pessoas na mentalidade, na emoção e, cara, os resultados disso são incríveis. E eu vi isso na prática, sabe? E esse ponto também me chama muita atenção. Eu tenho... vou colocar um exemplo aqui. Quem aqui já sentiu dor de cabeça... E aí você vai olhar porque eu estava estressado, porque estava passando por um momento desafiador, uma diarreia, tem que fazer alguma coisa. Esses são sintomas simples, mas se a gente parar para pensar, tem muita coisa. Tem histórias incríveis, pessoas, alergia, pessoas até histeria, a pessoa não conseguia andar e volta a andar. É claro que é importante entender, tem a parte física, fisiológica, mas a parte emocional, a parte psicológica é essencial nesse processo. Mas agora vem um outro ponto que eu quero trazer uma clareza e eu acho que pode contribuir com quem está assistindo também. Uma coisa que me chama a atenção, eu sou da área da psicologia, eu formei em psicologia e eu tive a sorte de ter pais muito empreendedores que eu já tinha muito essa visão. Então, eu rapidamente consegui desenvolver uma visão de, peraí, eu não preciso nem ser psicólogo para contratar um psicólogo e montar uma clínica de psicologia, inclusive. Inclusive, eu vou colocar aqui, às vezes as pessoas começam, sei lá, endeusar o médico, ou não precisa ser o médico, ou qualquer profissional. Mas qualquer pessoa pode montar uma clínica, contratar médicos, trabalhar e ele gerir o negócio. Então, é muito mais sobre gestão, sobre negócios, sobre entender de pessoas, ter uma solução e um problema e saber linkar isso para resolver do que necessariamente... Quando foi que essa chave virou? Como que você vê isso hoje? Você pode falar um pouquinho dessa parte até? Talvez para quem é médico, para quem é psicólogo, para profissionais autônomos. Extraordinário. Cara, o grande problema que eu vejo é na formação. Na formação nós não aprendemos nada sobre gestão. Os profissionais autônomos, eu vou dizer da medicina que eu entendo bem porque foi minha carreira, você acredita que o diploma é o que vai fazer a sua carreira. Você não é preparado para olhar para a sua carreira enquanto empresa. Eu digo, cara, todo médico, todo psicólogo, todo nutricionista é por si só um negócio. E enquanto ele não olhar para isso como negócio, não tem como prosperar. E quando eu fui para essa vida real, cara, vou descobrir o que é ser médico, foi quando eu comecei a entender isso. Eu entendia que, cara, porque qual é o nosso esforço quando a gente forma? Eu quero ser o mais bem preparado tecnicamente, porque a gente aprende que os melhores são quem tem o currículo Lattes melhor, é o cara que tá ali, você vai lá, fala o tanto de pesquisa que já fez. O preparo técnico é muito supervalorizado. Não estou dizendo que não é importante, mas ele é muito valorizado, só que a gente esquece de outros componentes.
E quando eu fui para a realidade, eu era muito bem preparado tecnicamente, só que as coisas não aconteciam. Mano. Então eu comecei a falar, cara, por que não está acontecendo? Eu sempre fui muito questionador. E às vezes as pessoas falam, não, você tem que preparar mais, tem que ir para uma outra pós-graduação, tem que ir para o doutorado. Não que a gente não tenha que se preparar tecnicamente, mas não é necessariamente essa peça que está faltando para o resultado que nós queremos levar, sabe? Porque não adianta falar, meu irmão. Por mais que a gente aprende, às vezes as pessoas acham que medicina é sacerdócio, você tem que dedicar a sua vida para aquilo, não é bem assim. Todos nós queremos ter uma vida confortável, nós queremos pagar plano de saúde para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos parentes, nós queremos morar bem. Tudo isso também, isso traz uma qualidade de vida, isso também fortalece a nossa entrega. Eu comecei a entender que era uma coisa que se retroalimentava. Para eu me tornar um bom médico de verdade, eu tinha que ser um bom empresário. Por quê? Porque como é que eu vou ajudar um paciente se eu não tenho recurso? Eu aprendi isso lá sendo diretor de hospital. Pô. Tinha dia que falava, Vital, tem tantas ampolas de dipirona. Eu falo, como assim, pô? Dipirona é uma coisa tão básica. Então, como é que, lidando com a falta de recursos do hospital que eu era diretor, que era um hospital público, era um hospital privado de administração pública, então, hospital é uma parceria público-privada, né? Então, ali, com aquela falta de recursos, eu falei, cara, não tem como eu crescer nessa área sem eu entender de gestão. E foi quando eu falei, cara, eu preciso entender desse negócio, eu preciso estudar, e o que a faculdade não me preparou, eu precisava me preparar, sabe? Eu vou pegar aqui, grandes hospitais. Você pega o Albert Einstein. Cara, aquilo lá é negócio, é gestão muito mais do que necessariamente a parte médica. Colocar milhares de pessoas trabalhando para fazer tudo aquilo funcionar, desde seleção de pessoas, do que vai ser controle de estoque, é um processo de gestão incrivelmente organizado para ser possível. E aqui, até trazendo uma visão, vou colocar a pessoa que trabalha com emagrecimento, pode ser o que for. Cara, pode ser o psicólogo, pode ser o nutricionista, pode ser um médico. O paciente, ele no fundo, ele não está procurando necessariamente um médico, ou um nutricionista, ou um psicólogo. Ele está pensando... quer o resultado. Ele quer o resultado para resolver. E o mais interessante, às vezes, quanto que você cobra na sessão? 300, 400 reais na consulta. Tudo bem, nossa, tá legal o preço. Mas vamos pensar aqui, estratégias de negócio. Eu vou colocar algumas visões, depois você vai me ajudando a complementar. Cara, seria possível um profissional, independente da área de atuação, ele faz parceria. O médico, quanto você cobra na consulta? É 400 reais, um exemplo. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou trazer paciente para você e eu vou te pagar 200. É mais que o plano de saúde paga, às vezes o cara vai ficar feliz. Eu pego o nutricionista, quanto você está cobrando na sessão? Faz a mesma coisa, o psicólogo a mesma coisa. Eu passo a vender esse processo completo. Cara, isso aqui é um processo completo que vai te ajudar no tratamento, tanto para emagrecimento, para cuidar da sua saúde mental tal, e custa 4, 5 mil reais. Um grande lance que eu falo com todos os mentorados médicos que eu tenho, que eu acompanho, cara, o método é mais importante do que a pessoa, sabe? Os médicos que crescem que cresce o seu ego, porque tem que ser o meu nome e tal, e fica tudo muito dependente dele, cara, o método é muito mais importante. Se ele cria um método de acompanhamento e bota numa clínica, faz a mesma coisa. Aí você falou, cara, traz um médico que dentro do método dele vai seguir as premissas que ele acredita. Traz um nutricionista, começa a fazer uma equipe multidisciplinar. E para mim, enquanto muitos médicos, psicólogos estão focados em consulta, eu digo assim, consulta, o cara compara a consulta de um com a consulta do outro. Às vezes vale muito mais a pena, em vez de você querer cobrar 10 vezes mais na consulta, você focar no que vem de depois, no pacote. Eu chamo de pacote, tá? Não estou dizendo que é porque é desafiador de falar isso, que as pessoas acham que é uma coisa comercial. E não é comercial. Cara, sempre vai ter um tratamento, vai ter um passo a passo. Se eu consigo pegar todos os elementos do passo a passo de um tratamento de um paciente, seja para emagrecer, seja para qualquer coisa, eu junto aquilo num caminho que ele não precisa se preocupar, cara, me pague a mais e eu vou cuidar da gestão do seu tratamento. Então eu faço um pacote que tá ali tudo que é indicado, não falo para ninguém fazer pacotes aleatórios, não é isso, mas eu faço pacote, cobro muito mais, e vou dizer, o paciente às vezes tem muito mais resultado. Eu comecei a perceber isso lá atrás. Eu lembro que minha consulta, eu parei de subir muito o preço da consulta. Porque se eu subia muito o preço da consulta, caía muitos pacientes. Mas, cara, eu focava no tratamento que vinha depois. E eu fazia justamente isso aí, cara. Eu fazia parcerias, trazia soluções inovadoras, trazia o que tinha de melhor para o protocolo depois. Por quê? Porque depois esse pacote gerava muito mais retorno para mim, mais resultado para o paciente. É o jogo do ganha-ganha. Simples assim. Ganha-ganha. Você começa a montar a equipe, meu amigo, é extraordinário. Eu entrevistei o Fred, quem quiser assistir o episódio do podcast, é um outro cara que eu entrevistei aqui, parceiro também, gente boa. Ele tem uma clínica de tratamento, tratamento psiquiátrico, de adicção,
mas principalmente pessoas em situação de internação clínica. Sim. E o que acontece? O Fred não é psicólogo, o Fred não é médico, e ele tem o maior sistema de saúde nesse segmento que tem no Brasil, com vários hospitais, clínicas pelo Brasil, ajudando, tem hospital dia, hospital noite. Mas o que ele fez? E é interessante, falando sobre isso, ele tinha um pai que era adicto, e ele sofreu muito com aquilo, ele falou, como que eu vou resolver isso daqui? E ele começou a criar soluções. Ele não é o cara que sabe fazer o atendimento, ou ele resolveu o problema, mas ele criou uma metodologia onde dentro da clínica, e aí gera um bom atendimento, as pessoas vêm, vão trazendo pacientes e funciona muito bem. Porque no fundo, se a gente for simplificar o trabalho do empresário, o empresário nada mais é do que um cara que encontra o problema e vai buscar a solução. Ele faz o Tinder do problema com a solução. É um match, entendeu? É isso. Simples assim. Se eu encontro a solução, tá aqui na minha mão, o problema tá aqui, eu junto isso, aqui surge uma empresa, aqui surge um negócio. Eu não preciso necessariamente ser o técnico dessa operação. E isso aqui é disruptivo demais, pô, porque é isso que permite. O empresário tem que entender que ele não tem necessariamente que estar na operação. E é isso que eu defendo isso aqui muito, porque o que foi que me fez lá atrás, ganhando muito bem, eu não aguentava mais atender, Romano. Eu vivi um processo assim, meu amigo, com muita grana e completamente feliz, que eu não desejo a ninguém. Eu estava implodindo por um motivo. Eu estava totalmente preso na operação. A operação toda dependia de mim. Tinha que passar, os pacientes tinham que passar por mim. Era tudo baseado em mim. Eu não tinha a consciência naquela época, que é o que eu ajudo as pessoas hoje a terem, que é o seguinte, cara, você tem que sair do operacional, subir pro tático, aí depois você vai pro estratégico. O operacional, você vai encontrar outras pessoas que fazem melhor do que você aquilo que você faz. Que às vezes a gente acha que no negócio tudo tem que passar por a gente. E quando você vai começando a subir, meu irmão, aí você vai começando a ganhar escala, você vai começando a achar outras soluções, e aí você tem um negócio maduro, sabe? Você tem um ecossistema que vai crescer ajudando muitas pessoas, muitos profissionais, e você vai coordenando isso. Isso aqui é o grande tesouro. E agora, colocando, como que foi o nascimento da X5, o que deu essa ideia? Falou, cara, vamos fazer isso aqui, compartilha um pouco dessa A história. X5 foi algo extraordinário. Até explica para o pessoal mais claramente o que é a X5. Top. Hoje nós temos uma empresa chamada X5 Business, que é uma empresa de educação empresarial. Nós defendemos que toda empresa grande e empresa pequena crescer organizada. Cara, a ideia é como você organizar o seu negócio para ele crescer de forma exponencial, sem necessariamente você estar dentro da operação, sem você perder aquilo que é de mais importante. Então, nós defendemos lá valores como família, fé, contribuição. Então, aquilo que é mais importante para você tem que estar intacto. E você tem que organizar um negócio para crescer. É assim, eu sempre falo isso, cara, é muito comum a gente ouvir frases do tipo, cara, trabalhe enquanto os outros dormem que você vai vencer. Ou, cara, vá com tudo, acelere a qualquer custo. Então, o grande problema é que as pessoas acham que é só o esforço que faz elas crescerem. Então, a gente vive uma era que você tem que acordar 4 da manhã, entrar na banheira de gelo, tomar um bulletproof coffee e tal. Todas essas coisas que a gente acredita que é a solução e, na verdade, não é. E as pessoas, às vezes, perdem aquilo que tem de mais importante, focando excessivamente no negócio. E que o que vale você ter um negócio de sucesso, você perde seu bem mais precioso, sabe? Você vai ser pai agora, imagine, meu irmão. Não tem nada mais importante do que família, filhos, enfim. Isso é o que a gente defende. E na nossa metodologia, cara, você não tem que... Porque as pessoas falam, cara, eu organizo meu negócio ou eu cresço meu negócio. Como se fossem coisas ou um ou outro. E a gente fala, cara, nós vivemos o tempo do I. Eu organizo e cresço meu negócio, que ele vai crescendo de uma forma melhor. Claro que não é perfeito, mas são metodologias que tem hoje que você vai conseguir dormir bem, ter tempo de qualidade para a esposa, para os filhos, e ainda assim você vai crescer exponencialmente. E para isso surgiu a X5. A X5 surgiu num momento em que eu estava ajudando muitos médicos a fazerem isso, para não viverem a dor que eu vivi lá atrás de estar preso e de largar tudo. Eu já tive alguns médicos que me procuraram e tal, estou querendo largar tudo. Eu falo, não, calma, quero parar minha clínica. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria parado. Eu teria uma clínica hoje que estaria rodando forte lá, aquela clínica lá de trás, e teria feito uma transição, teria organizado um negócio. Então, eu estava ajudando os médicos a fazer isso, e Patrício, por um outro lado, depois vale a pena ele contar a história dele aqui, mas ele estava na missão de ajudar empresários. Patrício hoje é sócio de mais de 30 negócios, tem um grupo de faturamento bilionário, é extraordinário. É o cara que eu conheço de negócio, eu nunca conheci ninguém igual a Patrício. Essa é a realidade. E aí nós nos juntamos, na época, não juntou só eu e Patrício, hoje só estou eu e Patrício nessa operação. Na época a gente tinha grandes parceiros que estavam junto com a gente, o Lincoln estava junto com a gente, Pedro Gadelha e o Rodrigo Cardoso também, estava presente lá foi nosso sócio lá no início da operação. E aí, enfim, juntou eu e Patrício, que hoje fomos nós que demos vazão para o projeto, continuamos hoje juntos. Então, Patrício ajudando o empresário falou, cara, nós estamos indo na mesma direção. E isso é uma coisa extraordinária. Eu sempre defendi muito parcerias estratégicas, e Patrício também. Cara, se eu estou na mesma direção que o Patrício, por que não irmos juntos, sabe?
Então, nós unimos força e fizemos um projeto muito maior. Um projeto que cresceu muito, está crescendo pra caramba. Nós estamos vendo lá o dor do crescimento da empresa agora e tá massa o processo. Então, nós juntamos para fazer esse projeto de educação empresarial. Então, nós temos lá imersões, temos programas de implementação da nossa metodologia, temos nosso grupo de mastermind, está hoje com umas 60 pessoas mais ou menos, está extraordinário. Cara, muito bom. E agora, vamos lá. Vou até para contribuição. Tem várias formas de fazer. Até eu palestrei lá no Infinity. Cara, um grupo sensacional. A turma, a energia é muito boa. Mas vamos pegar aqui alguns pontos. Independente que seja para construir um grupo de mastermind, ou o que você recomendaria? Imagina que tem alguém assistindo e falando assim, cara, eu tô nesse momento, quero fazer uma transição, eu já pensei, sei lá, fazer imersões e vender um programa de ticket. O que você fez que deu certo, se fosse para compartilhar algumas coisas que talvez gere valor para alguém que tá assim, nossa, eu penso em criar o meu grupo de negócios, eu não sei se nem de negócio, porque cada um tem... Pode ser um grupo do que ele quiser criar. Extraordinário. Eu acho o seguinte, hoje, vamos dizer assim, a estrutura para você criar isso, a estrutura não tem segredo. Para mim, o segredo está na metodologia. Para mim, o que é que diferencia os grupos? Eu tenho percebido isso porque, como benchmark, eu analiso o mercado inteiro. Irmão, eu torço, quando eu vejo os números de concorrentes meus, eu vibro, pô. Porque é sinal que o mercado está crescendo, isso é extraordinário. Então, eu quando olho para o mercado e eu analiso muito concorrentes, amigos, hoje muitos concorrentes nossos são nossos amigos, a gente troca figurinha, isso é massa demais. E aí eu começo a perceber, cara, o diferencial real é a metodologia. Porque as pessoas não querem mais, a pessoa não está atrás da imersão, é aquilo que a gente está falando, o cara não quer o médico, não quer o nutricionista, ele quer emagrecer. O empresário, ele não quer uma imersão, ele não quer uma consultoria, ele não quer um mastermind, ele não quer nada disso. O que ele quer é uma metodologia que realmente entre no dia a dia dele e faça resultado. Então, isso serve para qualquer nicho. Cara, os pacientes, eles querem um resultado específico. Então, para mim, o foco é, cara, qual a metodologia que eu tenho, que eu consigo implementar, que seja implementável, que hoje eu acho que a gente está vivendo não mais a era do conhecimento. A leitura que eu faço, não sei se eu estou errado, tá? Eu estou dizendo uma coisa pessoal. A leitura que eu faço, eu foco todo o nosso negócio para isso. Não é no conhecimento, e sim na implementação. Todos os nossos programas são focados, todos hoje, muito mais para implementação do que para ensinar. Claro que nós estamos na área de educação, mas de que vale a educação, meu irmão? A obesidade de conhecimento está aí, né? Um monte de gente cheia de conhecimento, mas não bota em prática. Então, que conhecimento que eu tenho hoje, que eu consigo fazer ele implementar e rodar um MVP disso, para mim, qual é o início? Cara, roda MVP, teste, sabe? As pessoas querem, às vezes, começar uma empresa, um instituto gigante, cheio de... Não, pô. A X5, olha que doideira, ó. Quando começou a X5, nós tínhamos recursos para botar, então todos nós que reunimos ali, nós tínhamos muito sucesso, cada um na sua área. Mas a X5 era um bebê ainda. A gente precisava validar o método. Então, olha que doideira, nós juntamos 5 pessoas, a gente poderia ter montado um time gigante, pô. Patrício tem mais de 500 funcionários. A gente falou, cara, não, vamos fazer o MVP, só tínhamos nós os sócios, eu peguei como CEO, que eu tinha experiência de fazer, falei, cara, desde que eu vou fazer isso acontecer, eu queria validar o processo, será que é possível mesmo? As 2 primeiras imersões, o grupo de mastermind, tudo nasceu em modelo MVP. A gente chegou a ter um funcionário. Então tinha um cara que também, chegou uma hora que eu falei, cara, eu tinha coisa que eu fazia coisa para a X5 que eu não fazia nem para mim, pô, no meu instituto. E aí então chegou uma hora que a gente começou a contratei uma pessoa para... Esse é um ponto de ter sócios e parceiros, porque, cara, tem alguém me olhando. Sociedade é uma coisa... É a melhor e a pior coisa do mundo, pô. Sociedade é igual casamento. É a melhor coisa do mundo quando você encontra sócios que têm valores similares. E a pior coisa do mundo mesmo, quando você está numa sociedade péssima, né? Então, quando a gente começou lá com o MVP, validamos, aí sim, falou, cara, agora vamos montar o negócio. Então, começar com o MVP, essa mentalidade, eu falo assim, essa mentalidade de MVP para tudo na vida. Meu irmão, fazer qualquer coisa. Cara, testa. Mais. Mentalidade de MVP para tudo. Tem muita gente que chega pra mim, Romano, como é que eu faço para escalar meu negócio? Mas o cara nem vendendo não tá. Não tem que pensar em escalar ainda nada, não. Primeiro vende para pega depoimento, atende. Se preocupa em saber o nome daquela pessoa que você vendeu. Isso é muito mais... Eu vou falar... Eu lembro, eu tô com uma mentoria, um grupo de mentoria que eu tenho. Nesse momento, deve ter uns 120 mentorados. Parabéns. E o que acontece? Essa mentoria começou com, sei lá, umas 3, 4 pessoas. E às vezes as pessoas negligenciam a importância disso. E sabe como que começou essas 3, 4? Eu peguei e falei, cara, vou criar um negócio assim. Deixa eu mandar um áudio para umas pessoas aqui que eu acho que pode querer. No WhatsApp mesmo. Aí fala, não, mas aí tem que pensar na estratégia, o funil mágico. Não, cara, começou
eu peguei pessoas que eu imaginei que tinham aquele problema, eu pensei, eu consigo solucionar esse problema, eu vendi o primeiro grupo ali. Deu, sei lá, não lembro exatamente, 4, 5, não lembro quem foram os primeiros. Mas o que acontece? Cara, eu lembro o nome dessa galera. Eu sei os problemas que cada um tinha. Colocando aqui, ó, o Rodrigo Cardoso foi um deles, inclusive, ele entrou lá atrás, falou, cria esse negócio aí que eu, que eu quero. Aí o Rodrigo Cardoso entrou um outro amigo, o Wagner, entrou um outro cara chamado Filho. Cara, eu entendo a vida que eles estavam vivendo para poder pensar como que eu vou gerar valor para essas pessoas. Sem pensar em escalar, sem pensar... Até porque, um erro que eu vejo que é comum, se eu escalo um negócio e se eu não gostei de entregar aquilo... Nossa, o perigo... Já aconteceu comigo. Às vezes eu já quis fazer projeto mirabolante para 1 ano de projeto, meu irmão, e aí eu não curti o projeto, meu irmão, eu tive que entregar 1 ano. Claro, a gente entrega, mas eu já errei. E aí você fala um negócio desse, para mim, tem algo que para mim é extraordinário em modelagem de negócio. Às vezes a gente vai... Eu sou rato de mastermind, tô em vários, você também. Então eu adoro falar, cara, o que é que você faz, como é que estrutura, aí a gente planeja. Só que o que é que acontece? Às vezes, quando a gente está fazendo um planejamento estratégico de algo novo e tem que fazer, a gente tem que fazer, tem que partir de um mapa. Só que o que acontece é que nenhum plano resiste ao campo de batalha. Meu irmão, essa frase é tatuada na minha mente, assim, nenhum plano resiste ao campo de batalha. Quando a gente estava criando o X5, a gente tinha um modelo total dos programas, tudo, mas olha o que começou a acontecer. Se a gente não começa focado só naquela estrutura que a gente pegou nas mentorias, benchmark, consultorias que a gente fez, a gente ia ficar preso a uma estrutura que talvez não fosse melhor. Quando a gente começa tudo com mentalidade de MVP, começa pequeno, os próprios clientes começam pronto. A melhor consultoria são os clientes. Os próprios clientes, eles dão informação de como você vai crescer seu negócio. Hoje aqui, antes de vir para cá, eu estava conversando com o nosso time lá, tem uma entrega nossa que a gente começou a pegar informação de clientes, cara, já vamos mudar, já vamos melhorar ela. Não vamos mudar da água pro vinho, mas já vamos melhorar ela por feedbacks dos próprios clientes. Coisas que a gente começou a validar. O cliente falou, cara, pô, vamos mudar isso. Então, a gente tem um tesouro na mão, são os primeiros clientes. Esses 4 clientes, eu tenho certeza, meu irmão, que moldaram coisas que talvez nem você, procurando os melhores do mundo, iam te dar a melhor ideia. Por quê? Porque, meu irmão, quem é melhor para fornecer uma informação pra gente do que o cara que pagou por aquilo? Eu paguei, isso que é skin in the game, pô. É o money in the game, o cara deu dinheiro, meu irmão. Então, eu tô te falando agora o que é que eu quero. Então, quando eu olho pro cara que tá me pagando e confiando em mim, isso aqui tem um tesouro, as pessoas esquecem de usar esse tesouro. Por isso que eu falo, mentalidade de MVP para tudo. Teste, comece pequeno e comece a colher informações. Escuta ativa, colher informações, que aí vem o tesouro, é a verdadeira consultoria de um crescimento. Cara, e isso foi tão interessante porque com poucas pessoas, eu vi, tem uma galera que tá querendo mais X, tem uma galera que tá querendo um pouco Y, e eu comecei hoje, até eu tenho grupos separados, eu tenho essa mentoria, aí eu criei um outro programa, porque eu vi, opa, tem uma galera que tá com essa dor, tem uma outra galera que tá com a dor diferente. E principalmente quando pensa nesse processo de escala, até o jeito mais fácil é entendendo pessoas e conversando, tirar um tempo para conversar com seus piores clientes. Sabe aquele cara que você fala assim, nossa, mas não é possível. Conversa com ele, te dá uma consultoria, de falar assim, nossa, agora eu tô entendendo. Nossa, eu não conseguia ver, e às vezes pode ser que tá errado, não é essa a questão. Mas ele está te apresentando um problema que no seu negócio, no meu negócio, às vezes passaria despercebido. Quer ver um negócio massa que a gente teve uma discussão agora lá no nosso grupo de mastermind que eu achei extraordinário. A gente estava falando muito sobre onboarding, né? Então, sucesso do cliente é um dos pilares que é minha obsessão, agora é estudar sucesso do cliente. Então a gente falando muito... Cara, consigo te dar um... Porque eu tenho comunidade. Você é o cara disso daí. E aí, a gente falando muito sobre onboarding. Aí a gente tava discutindo lá, cara, por que não fazer também o offboard, né? E aí, qual é o conceito de offboard? Eu achei massa esse nome que a gente falando lá sobre isso. Cara, e os clientes que saem? Ali tem informações valiosíssimas pro nosso negócio, sabe? O cara que deixou de ser cliente, meu irmão, você ter acesso àquela informação de por que ele tá saindo, aquele é tesouro puro, pô. Então, a gente tem muito que aprender com todo mundo que foi cliente, que deixou de ser cliente. Então, cara, o verdadeiro tesouro de informação da nossa empresa tá no nosso cliente. Enquanto a gente não focar no nosso cliente, meu amigo, e achar que vai vir uma consultoria mirabolante que vai mudar nosso negócio da água pro vinho, achar a verdadeira escala, aí a gente vai viver no mundo de Nárnia. E eu gosto do mundo real. E para mim, o mundo real é focar no cliente. A obsessão pelo cliente. É isso que eu defendo. O Jeff Bezos fala muito sobre isso. Às vezes até, lógico, entender o que está acontecendo no mercado, mas se eu entender o que o cliente precisa, eu estou entendendo o mercado. Eu estou entendendo o mercado e melhor, eu estou entendendo o meu mercado. Né?
Então, eu acho que, para mim, eu tenho algumas premissas. Eu parto sempre de um benchmark. Então, benchmark, para mim, é tesouro. Olhar para os outros players, né? Então, cara, olhar para o meu mercado, meus concorrentes, pessoas que não são necessariamente concorrentes, mas olhar para isso é fundamental, que você aprende com os outros. Isso é fantástico. Só que nunca tirar o olho do nosso cliente interno. O foco sempre tem que estar no cliente interno. Então, é pegar informações para validar com nossos clientes internos. E aqui está o nosso verdadeiro termômetro. Isso tem funcionado bastante para a gente lá. Isso aí que eu defendo. Todos os negócios que eu entro, foco no cliente. E agora eu vou colocar um pouquinho, por exemplo, meus desafios lá. Eu lembro quando começou, poucas pessoas, deu um exemplo nesse grupo de mentoria. No início, eu chegava a pensar, não sei se você já passou isso, pensou, cara, será que vale a pena escalar isso aqui? Porque, entende, é pouquinha gente e tal, será que continua o grupo, não continua o grupo? E tem um momento que tá nesse limbo, vou colocar aqui assim, mas de repente começa a entrar outro, opa, e quando uma pessoa acreditou no projeto, porque ela tá pagando, eu começo também a acreditar um pouco cada vez mais. Mas eu vejo também que o projeto vai amadurecendo de encaixar com a minha vida. Porque eu tenho que pensar uma entrega que gera muito valor, mas que também não vai tomar a vida do Romani de achar que o cara é meu dono. Então, tem esses pontos aqui. Fala um pouco desse momento, para quem está assistindo, pensando em criar um grupo, uma mentoria, um mastermind, e às vezes está nesse momento de poucos clientes. Extraordinário. Esse negócio que você falou é tão importante que, lembra que eu falei que eu tive que entregar um negócio durante um ano? Eu criei na pandemia um projeto, eu estava olhando para esses caras que fazem essas comunidades online. Eu fiz uma, eu entregava uma aula por semana, eu fui mesmo modelando o mercado. E eu percebi que aquilo não era para mim, eu falei, meu amigo, foi extraordinário, porque eu desenvolvi muitas coisas, né? Uma vez que eu vendi, eu tenho uma obsessão, eu vendi, eu vou entregar, eu vou até o fim. Mas eu não queria ter me comprometido tanto tempo. Agora, quando a gente estava modelando o nosso negócio, nós, mesmo começando lá como MVP, nós tínhamos uma premissa desde o início. O negócio não pode depender de mim, de Patrício. Não pode depender. Por quê? Porque o maior legado de uma empresa é a própria empresa. Aliás, o maior legado do empresário é a empresa. As pessoas às vezes acham, cara, o meu maior legado é aquilo que eu vou deixar. Não, meu irmão. O maior legado é aquilo que você vai se aposentar, vai morrer, seja lá o que aconteça com você, a sua empresa vai continuar. Então, nós começamos a desenhar o que é que eu acredito, tá? Tá tudo bem você começar e você ir para a operação. Isso tá tudo bem. E às vezes é assim, é a única força que nós temos. Mas para mim o que muda é a mentalidade de negócio. Cara, o que é que eu defendo para todas as pessoas que vão começar um grupo? Não olhe enquanto um grupo. Às vezes as pessoas focam no mastermind ou na mentoria, tira o foco disso. Isso é só um produto. Foque no negócio. Como é que eu vou estruturar esse negócio? Por exemplo, desde o início, lá quando a gente estava no MVP, nós já começamos a trazer mentores de dentro, muitos deles vieram de dentro das empresas de Patrício, líderes que nós tiramos para vir ensinar. Isso, um tesouro muito grande está nisso daqui, ó, insight. Eu estou começando a perceber, Romani, que às vezes a pessoa não quer o cara mais famoso do mundo. Ela quer um cara que é muito preparado, não tem tanta fama, mas dá muito mais acesso. Eu estou percebendo isso forte. Então, ela quer alguém, meu irmão, que está lá dentro do negócio. Às vezes o cara não está nem nos palcos. Porque o cara que está no palco, às vezes ele está... Não é que ele é pior, não tem a ver com ser melhor e pior, mas o cara está mais distante. Ele tem menos tempo. Então, se eu trago às vezes não sabe nem seu nome. Exatamente, não sabe nem seu nome. Então, a gente, como nós começamos a formar um time de entrega, por isso que eu falo que eu defendo não só o conhecimento, mas sim a implementação. Então, nós temos hoje, no nosso negócio, um time de pessoas que estão dentro das empresas, um cara que está no dia a dia do negócio, que ele é o cara que vai fazer a implementação, assim como nós fazemos em todas as empresas do grupo. Então, nós temos lá, por exemplo, o cara aqui do nosso programa, ele tem acesso ao controlador que é o controlador das empresas do grupo. O cara está num grupo de faturamento bilionário, que entende negócio, de números. Esse é o cara que vai coordenar o financeiro da empresa da pessoa. Então, nós começamos a montar um time de pessoas. Tem a pessoa que monta o setor de qualidade. Então, nós temos, de cada coisa que nós defendemos dentro da nossa metodologia, nós começamos a trazer essas pessoas. Então, fica menos dependente de mim e de Patrício. Óbvio que eu e Patrício estamos conduzindo, as pessoas têm acesso a gente, mas ela não pode ficar dependente da gente para crescer, senão a empresa não tem sentido. Então, nosso legado é o negócio. E o negócio tem que estar com gente... Eu vou dizer, as pessoas que nós trazemos são melhores que eu e que Patrício para entregar aquilo. Óbvio, nós direcionamos como mentores, mas, cara, para coisas específicas a gente traz gente melhor que a gente. Então, forma time. Então, eu trago a metodologia, eu trago aquilo que eu acredito e depois eu começo a pensar quem é que eu vou trazer para o meu time para fazer parte da entrega. Então, você está montando... Cara, e às vezes o cara vem como parceiro, eu não preciso nem contratar, vem como parceiro. Eu vou te falar uma coisa muito legal. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu coloquei um parceiro para me ajudar. Cara,
a pessoa entende muito de jurídico, ela falou, cara, todo cliente que você fechar se quiser, eu dou um encontro de consultoria jurídica. Para mim é bom, para ele é bom, e para o cliente é bom. Ganha, pô. É um ganha-ganha, e eu vou trazer algumas... Cara, isso eu acho fantástico, de pensar diferenciações dentro do mercado, essa coisa da implementação. Eu vejo cada vez mais as pessoas estão se atentando para não ser só o cara distante, estão querendo... Eu quero alguém que sabe meu nome, alguém que... esse é um dos maiores diferenciais, e esse é um ponto, principalmente para quem está começando. Tem pessoas que vão querer começar e pensam assim, não, eu vou, sei lá, colocar um negócio para a internet para vender e ficar milionário, e cria uma ilusão, uma loucura na cabeça. Só que, cara, a maior coisa que ela pode fazer é o que não é escalável no início. Eu tenho certeza, não é escalável você pegar e ligar para o cara que está no seu mastermind o tempo todo, mas tenho certeza que você faz isso. É isso aí. Porque... do mastermind nós somos próximos, mas muito próximos. Porque isso traz um valor diferente para o grupo. E isso diferencia. A mesma coisa, eu tenho diferentes grupos aqui. E até compartilhar um pouquinho, pessoal, alguns funis e esteira de produtos aqui. Eu tenho minha plataforma, custa R$12 de R$ 99,70. Nesse momento que eu estou gravando, pode ser que depois aí eu... Mas realmente, pode ser que depois já a minha ideia... Mas eu tenho, nessa plataforma tem software, tem ensinando a pessoa a fazer atendimento, imagina um Netflix com comunidade. Aí depois tem uma mentoria. Essa mentoria, ela é uma mentoria com pós-graduação. Extraordinário. Então, ela custa 10 mil. Se o cara pagar à vista, tem um descontinho à vista. Tá de graça. Barato demais. E é uma mentoria com pós-graduação. Com pós-graduação tá barato demais. Cara, aí tem professor acadêmico, pós-graduação mesmo, professores com mestrado, com doutorado, entrega de pós, mas tem uma mentoria que olha, isso que dá resultado. A pós-graduação, o cara às vezes até entra pensando que a pós-graduação vai dar, como você falou ali, só que o que transforma é a parte da mentoria ali E isso, cara, parece... Você fala, Romano, mas você é doido, por que você não vende só a pós? Porque a mentoria é renovável. E eu tô jogando um jogo de longo prazo. Eu não tô jogando, eu vou lá e faço... Não, cara, essa pessoa que tá comigo, eu quero que ela continue durante 10 anos comigo. Porque é isso que eu tô construindo. Então chega aqui, ó, o cara, da mesma forma, não é um curso, é uma coisa renovável. Aí depois aqui uma mentoria renovável. Depois eu criei um grupo que eu trabalho vida, negócios, que eu falo, cara, e esse é um ponto. Por que eu criei esse grupo de negócios com vida? Porque eu vi que se esse cara não vê futuro comigo, ele vai ver futuro com outra pessoa. É isso aí. Então, e esse é um ponto importante para quem está assistindo. Se o seu cliente para de ver futuro com você, ele vai ver futuro com outra. E eu trazer um pouquinho dos meus erros aqui. Cara, o meu erro foi ter começado pela comunidade. Porque dá muito mais trabalho e é muito mais energia e tal. Eu podia ter, e tudo bem, acho que tudo é perfeito, mas é um processo, acho que isso é muito legal, cara. E aí, eu tenho funis de venda rodando aqui para venda da comunidade, da mentoria, eu uso muito eventos presenciais, evento ao vivo, eu uso às vezes eventos online, e fala um pouquinho da esteira que vocês têm também, e alguns funis que vocês usam. Massa, extraordinário. Antes de falar da nossa estreia, eu vou falar um negócio que você falou que foi muito importante. Esse lance do palco e a cadeira, né? O que é que eu comecei a reparar? Até para as pessoas que querem começar, para mim aqui está uma grande oportunidade. As pessoas estão cada vez mais conscientes dos eventos. Então, antigamente os eventos eram uma coisa muito nova. Então você ia, meu Deus, nunca vi isso na vida. Já não é mais tão assim. O cara já foi em 10 eventos, já foi em 10 players diferentes. E o que acontece? Hoje, eu vou dizer uma interpretação minha, tá? É um julgamento meu e essa foi uma dor minha. Eu comecei a ver esses caras que estavam no palco apresentando coisas muito perfeitas. E eu falava, cara, eu me sentia muito distante. A distância era muito grande entre o palco e a cadeira que eu estava sentado como aluno. Então, e quando eu comecei a entender os bastidores de muita gente, a gente entende, é que eu vou falar sem filtro. Você entende o bastidor, você vê que não é muito perfeito assim. Então, eu vou dizer que eu tenho uma missão, que isso começou a acabar comigo, mano. Antes de eu começar a descobrir o bastidor dessa galera, foi terapêutico eu descobrir o bastidor dessas pessoas. Por quê? Eu comecei a perceber que não tinha ninguém muito perfeito. No fundo, todo mundo é bem quebrado, igual a gente. Porque todo mundo é quebrado, todo mundo tem seus traumas, irmão. E isso, pra mim, foi libertador. Pra mim, só tem um ser humano perfeito, Jesus Cristo. Tirando isso, meu irmão, todo mundo cheio de defeitos, pra mim... velho, foi libertador. Por quê? Porque eu comecei, meu irmão, a viver uma síndrome.
que era a síndrome do grupo. Eu falava, cara, eu pensava, para eu estar no patamar desses caras, eu tenho que ser meio perfeito igual a eles. E eu comecei a ver uma síndrome, começou a acabar comigo, porque eu não conseguia. Porque, meu irmão, eu falei, será que só eu tenho problema, só comigo que acontecem essas coisas? Então eu tenho uma missão hoje como treinador. E eu falo isso em todo evento meu. Minha missão é diminuir a distância entre palco e cadeira. Todo mundo que vai nos nossos eventos, aí tem slide. Só que, por exemplo, quando a gente vai apresentar metodologia, a gente não apresenta em slide. A gente abre os sistemas das próprias empresas. Lá, irmão, a gente abre números, sistemas, como é que funciona, erros, é em tempo real. A gente mostra tudo que tem que mostrar. Por quê? Porque lá, assim, nós não somos... Assim, Patrick fala muito dele. Ele fala, eu não sou palestrante. E eu também não sou palestrante, pô. Nesse ramo de palestra eu quero até melhorar. É um funil muito bom e eu quero otimizar esse lance de palestra aí. Mas eu também não sou palestrante. Nós somos empresários. Da vida real, a gente sabe fazer negócio. Então, nós gostamos de apresentar o que realmente funciona, o que realmente a gente faz. Isso é um ponto muito disruptivo. E para quem está começando, aqui tem uma grande oportunidade que as pessoas não enxergam. Os caras que estão botando 1.000, 2.000, 3.000 pessoas nos eventos, eles não têm a condição, como você falou, de dar um acesso maior. O acesso a esses caras tem que pagar muita grana para ter acesso a esses caras. E as pessoas muita gente não quer só o conteúdo superficial. E ela prefere, às vezes, pagar por alguém mais caro por alguém que dá mais acesso do que pagar mais barato para estar entre 3.000 pessoas, o cara não vai saber nem o nome. Então, quem está começando, meu irmão, se você perceber a possibilidade de você começar a vender esse acesso, meu irmão, eu quando comecei a atender, Romani, eu tinha agenda, minha agenda não era lotada. Aí o que é que eu fazia? Eu lotei minha agenda artificialmente. Como? Eu atendi o paciente de 2, 3 horas. Eu fazia uma consulta que eu falei, meu irmão, eu vou conversar de tudo com esse cara. Eu era terapeuta do cara. Eu conversava sobre problemas emocionais, meu irmão, era uma experiência de consulta que eu falei, velho, nenhum concorrente meu pode dar isso. Porque o cara tá com a agenda cheia. Eu quero a agenda cheia também, mas enquanto eu não tenho agenda cheia, eu vou para um outro diferencial que o cara não tem como concorrer comigo. Olha que doideira, pô. O cara que é maior que você não pode concorrer com você naquela entrega. Então, existe uma grande oportunidade de você entrar hoje nesse gap. Cara, venda acesso e venda transformação. Chegue junto a essas pessoas. As pessoas precisam de proximidade. E sobre as esteiras nossas lá, hoje o que é que nós temos? Nós temos hoje uma imersão, que é a imersão Crescimento Exponencial, que é uma imersão de 3 dias, que a gente ensina toda a nossa metodologia. É o DNA. Tanto é que nós oferecemos para o mercado só essa imersão. Os outros produtos, como a gente acredita muito que o cara tem que estar numa mentalidade muito certa para entrar nos outros, isso é uma coisa que a gente está trabalhando agora. Nosso negócio é um negócio recém-lançado. A gente lançou, a primeira imersão foi em fevereiro do ano passado, aí você fala, tem 1 ano e pouco. Só que lembra que eu falei, os 2 primeiros foram MVP, nem tinha empresa ainda. A gente começou a montar a empresa em junho. Então, nossa empresa não tem nenhum ano, pô, e já tá crescendo pra caramba. Só que, então, nós oferecemos essa imersão de 3 dias e lá dentro a gente oferece um programa, que é um programa de 6 meses. Às vezes a gente faz alguma oferta anual, que o cara entra e nós implementamos a nossa metodologia. O cara tem acesso aqui, cara, o cara vai implementar o setor de qualidade que a gente defende. Toda empresa tem que ter um setor de qualidade no negócio, toda empresa. Às vezes as pessoas acham que o setor de qualidade é só para empresa grande, e não. A empresa grande é uma empresa que era pequena, organizada e cresceu. É isso que a gente defende. Então, a gente ajuda a implementação do setor de qualidade, ajuda a montar uma mini controladoria, então ajustar o financeiro do cara. Cara, a maioria dos empresários não tem uma DRE, sabe nem o que é uma DRE. Então, ajudar para o cara a entrar no financeiro, ajuda o cara na parte de modelo de negócio, expansão, que é a parte comercial mais, né? A parte de aumento de faturamento. Aqui está um grande lance que a gente tem percebido no mercado. A maioria do mercado que está voltado para empresas, para negócios, foca muito em faturamento. Eu acredito que faturamento é métrica de ego. Lá a gente não foca tanto em faturamento. Porque, meu irmão, aumentar faturamento é muito fácil. Mas como assim, Vitor? É fácil? É fácil, pô. Não, tá louco? Não, tô louco não, é fácil. Quer aumentar faturamento? Pegue dinheiro e bota dentro do seu negócio. Eu duvido ninguém aumentar faturamento. Você aumenta no outro dia, pegue 1 milhão e bota dentro do seu negócio. Só que tem esse problema. Aumentar faturamento consome caixa. E às vezes é o cara crescer no faturamento, o cara quebra, pô. Quebra porque o cara não tem controle, não tem custo, não tem nada. E tem um negócio, cara, eu vejo, assim, seja faturamento ou lucro, não importa, eu tenho que entender o que eu quero como estratégia de negócio. Exatamente. Às vezes, é literalmente crescer tendo prejuízo. Exato. Só que aí eu tenho que ter... fez isso muito tempo, né? Só que eu tenho que ter consciência do qual jogo que eu tô jogando. Agora, se eu tô querendo jogar um jogo eu quero comprar uma casa, tô querendo melhorar só que eu tô pensando em faturamento, vira uma ilusão. Esse que é o desafio. Aumentar faturamento tá tudo bem, pô, tem que aumentar. Eu foco lá bastante faturamento, a gente olha para faturamento, mas tem que olhar para margem, olhar para custo, olhar para estratégia e o modelo de negócio.
E planejamento estratégico é algo que a gente foca pra caramba. Então, a gente implementa toda essa metodologia na empresa, nesse grupo de implementação. O cara paga lá um valor. Então, a gente paga um valor mensal, o à vista tem um desconto. E, basicamente, ele tem toda a nossa inteligência dentro do negócio. Tem mentoria comigo com patrícia de direcionamento, tem acesso ao nosso time de líderes, a gente forma os líderes do cara. E o último programa é o Infinity. O Infinity é nosso mastermind, é um grupo que fica junto durante um ano. A gente tem o tradicional, que são 3 encontros presenciais, só que a gente também tem as implementações mais individualizadas. Então, meu irmão, esse é o grupo que a gente chega junto, tem o telefone meu pessoal, de Patrício, a gente faz reunião individual, meu irmão, a gente pega na mão dessa galera aqui com força. E vou dizer, o nosso produto melhor hoje é o Infinity, tá? É extraordinário. Entraram nesse último encontro, entraram 17 pessoas no Infinity. Foi coisa de boa. Cara, muito legal isso, cara. Parabéns, fico feliz. Massa, fico tá feliz massa de... E compartilha aqui um pouquinho, como que foi o nascimento ali, quando tinha esses primeiros membros? Porque, ó, vou dar um exemplo aqui dessa mentoria com pós-graduação. No início ela não tinha pós-graduação. E isso, cara, eu tenho certeza. No início também não tinha, talvez, todas essas implementações. Não. Aí a gente vai entendendo isso, baseado no que o cliente quer. Ouvindo o cliente, ajustando aquilo. E eu percebi que tinha cara que era muito mais sentido avançar para o meu outro grupo, que eu construí, que tem muito mais voltado para negócio. Sim. E tem um outro, porque às vezes o cara já tem um instituto, ou tem uma empresa, ou tem... e gosta de vida, de desenvolvimento humano também, opa, não fazia sentido ele estar aqui na pós-graduação junto com... Sim, faz sentido. Só que tinha um cara que ele queria a pós-graduação muito mais do que essa outra parte. Então, no início eu fiquei clareando isso, mas foi eventos, montando os funis, começou a escalar. Quando eu acertei, cara, é isso que essa galera tá precisando, e eu monto, aí eu pensei, vou escalar. Agora eu vou escalar esse negócio. E isso, cara, parece que foi até meio mágico. O grupo começou a crescer aceleradamente, agora está com cerca de 120, esse aqui. Extraordinário o resultado. Muito bom. Mentoria. E aí o outro grupo, esse outro grupo aqui está mais nascendo. Inclusive, eu até agradecer o Patrício, que ele me incentivou. Por incentivar, entenda. Ele encheu o seu saco. Eu falei, cara, você tem que fazer. Você tem que fazer esse grupo. Mas tava na hora de você fazer esse grupo. Tá. E aí começou... E é tão interessante, cara. Tem uma galera que eles já estavam assim, Romano, esse grupo não tá bom pra mim. Eu queria outro grupo, entendeu? Foi meio que nasce meio. Só que aí também tem esse ponto. Nesse outro grupo aqui, ainda tô nesse momento de... Lógico, tem a vantagem e o desafio. Qual que é a vantagem? Uma vantagem que é aquilo que você falou. Posso dar... Eu posso entregar a sessão de 3 horas nesse momento agora. Só que eu tenho que pensar também na escala. Na escala e a construção. Fazer coisas que não são escaláveis agora, pensando que tem coisas que não vai dar para fazer no futuro. E fala um pouquinho desse momento aí do... Top. Isso pra gente foi algo extraordinário. Vou dizer que, meu irmão, lá eu aprendo de tudo. Exemplo, um dos meus aprendizados maiores agora. Eu tava conversando com o Patrício até hoje sobre isso. Cara, tem hora que entregar demais o cara nem quer. O cara acha que vai perder. Se entrega demais, fala, não, peraí, eu vou perder. Às vezes o cara nem quer entrega demais. Como é que a gente começou lá? O Infinity, o Mastermind, eu já tinha um sonho de fazer. Quando eu comecei esse projeto, o Mastermind nasceu... O Infinity, na verdade, nasceu antes da X5. Quando eu nasceu comigo com o Lincoln. Eu e o Lincoln a gente estava com um projeto lá para médicos. Lincoln era meu sócio naquele projeto, nós fizemos um pitch do Infinity, e o Infinity ia começar no início do ano passado. Tinha um grupo de médicos que já tinha entrado, então já tinha um quórum básico. Só que o que acontece? Quando a gente lançou a X5, meio que o projeto meio de Lincoln foi absorvido pela X5. Tudo se tornou X5. Então, isso foi uma coisa legal. A X5 ganhou um quórum mínimo já de Mastermind, isso foi bom para todo, foi um ganha-ganha extraordinário. Eu vim para mim, para Lincoln foi bom, porque, cara, a gente teve mais entrega, então não precisava a gente entregar. Para não ser, tipo, tem um cara aqui no Mastermind. E pro X5 foi bom por causa disso. Porque, cara, se a gente fechasse uma a mais, o grupo já tinha um quórum mínimo. Já estava feito o grupo. Então a gente começou só com então era a imersão que a gente estava criando e o Infinity. A gente não tinha um produto do meio aqui. Aí nós começamos o primeiro produto do meio que a gente defende é que tem que ter o setor de qualidade. Então nós fizemos um grupo de implementação só de setor de qualidade e aí botamos para rodar, desde o primeiro MVP, éramos esses 3 produtos. Então era a imersão, 3 dias, o grupo de implementação do setor de qualidade, que era 1 ano de implementação, e o Infinity. Botamos para rodar. E foi extraordinário, né? Então começou a vender bem. Aí no grupo de implementação, o que a gente começou a perceber? Tinha empresas que tinham problemas que não era só de qualidade. Então, cara, tinha problemas que eram financeiros. Financeiro é uma área que a gente percebeu que era muita dor. Aquele lance que você falou, cara, tem que entender o que é que está acontecendo lá no negócio. Então, percebemos, cara, nós precisamos ajudar eles no financeiro. Precisamos ajudar em modelo de negócio. Então, por isso que nós criamos o programa. Então, tiramos o grupo... E outra, empresas às vezes não estavam prontas
para implementar tudo que a gente acreditava no setor de qualidade. Não é que não estavam prontas, mas, cara, às vezes precisava desenvolver muita mentalidade do empresário para o cara falar, pô, agora eu entendi a importância disso, eu vou implementar tintim por tintim. Então, a implementação do setor de qualidade individualizado, igual a gente fazia, que é mais próximo, ficou para o Infinity. Então, o Infinity que vai ter essa implementação mais individualizada. Nós criamos um programa que também tem a qualidade, de uma forma mais palatável, mas ajudamos ele em outras áreas. Então, o que acontece? Nós criamos uma forma que hoje, qual foi a solução que a gente encontrou? Nós diagnosticamos qual é a necessidade melhor do cara naquele momento. Por quê? Porque não tem como, na escala, um dos problemas da escala é, cara, às vezes nem todo mundo está com a mesma dor. Só que a gente tem um programa que é um programa meio 360 graus, né? Meio eu digo porque não é essa proposta, mas, cara, que ele cuida da empresa como um todo. Só que cada empresário está numa fase diferente. Então a gente diagnostica e é como se a gente criasse uma trilha para ele personalizada dentro de um programa que é igual para todo mundo. Mas, cara. É o que eu faço nos grupos. O que você faz naquele grupo ali. Uhum. Cara, você está com foco mais no financeiro. Peraí. Tem gente que a gente fala, cara, a gente não vende isso, mas como a gente hoje pode chegar junto, o controlador, que é para fazer a parte financeira de todos, meu irmão, a gente bota ele individualmente com algumas empresas. Meu irmão, você precisa organizar seu financeiro para ontem. Vamos fazer uma entrega individual para você. Então a gente conecta ele com o nosso controlador, o cara faz uma mentoria pro cara, a gente não cobra mais nada por isso, porque nosso foco é em gerar resultado. Inicialmente dentro do negócio, meu irmão, a gente tem que estar focado em gerar resultado. Então a gente entrega coisa a mais. Entrega individual, mesmo não está no contrato, entrega. E se for para colocar aqui, o que foram principais acertos que você fala, cara, isso aqui a gente acertou muito bem, e principais erros também? Tá. Para mim, o principal acerto que a gente teve foi justamente de autenticidade. Para mim foi o principal acerto. Cara, a autenticidade que a gente entrega e ter menos estrutura em termos, vamos dizer, é menos enfeite e mais vida real. Para mim, esse é de longe o nosso principal acerto. Não só esse, é isso atrelado a um segundo ponto, que é a obsessão pelos clientes. Cara, a X5, aqui eu vou dizer para você, o marketing nós estamos começando a acertar agora. Você acompanhou lá, né? Você que entende, eu falei, Romani, estamos com o desafio, contratamos tudo que você imaginar, erramos pra caramba. E agora começamos a acertar. Então, em marketing, a gente não está ainda vendendo, as pessoas nem sabem quem somos nós. Só que está crescendo pra caramba. Por quê? A última teve 140 empresários na última, mas você vai bater 140 se duvidar. Por quê? Porque nós focamos muito no cliente. Então, a gente falou, cara, vamos nos aproximar o máximo possível do cliente. Eu e Patrício somos obsessivos. A empresa está todo mundo... Meu irmão, o cara está conseguindo, não está. O cara que te mapeia, que está com dúvida, ou não está gostando de algo, meu irmão, nós vamos individualmente. Esse foi o nosso maior acerto. Por quê? Porque nosso principal funil hoje é indicação. Só funciona com indicação. Marketing começou a acertar agora, que é o que vai dar escala. Então, meu irmão, esse foi o principal acerto, autenticidade e entrega. Entrega próxima do cliente, foco no cliente. Cara, eu tenho escrito na parede lá da minha equipe, encantamento do cliente. É isso aí. Isso eu também acredito. Nós focamos nisso aí desde o primeiro dia. Se for falar algum erro que você acha que você cometeu em algum ponto... Cara, erros que cometemos... Tem vários. Eu gosto muito de erros. Lá, quando você fala de erro, tem até tem uma aula que eu até falo disso na imersão, que é o seguinte, nós temos uma cultura de valorização de erros lá. Então, teve um livro que eu li que mudou minha mente, que foi aquele Carta para Bezos. Você falou da Amazon, é a Amazon, meu irmão. Esse lance de, cara, os caras estimulam o erro. E por quê? Porque erro traz aprendizado. Só que são erros estratégicos, né? Erros que você consegue voltar atrás. Sim. Mas se eu posso falar assim, de erros que trouxeram muitos aprendizados, foram 2 grandes erros. O primeiro erro foi... num modelo de crescimento, vou dizer 3 erros aqui, que para mim ficou bem marcado. No modelo de crescimento, a gente tem que ter cuidado com um time só de júniors. Então, como eu e Patrício, nós temos muito uma coisa de valorização de jovens. Lá, meu irmão, o cara jovem que tem fome, quer crescer, vem para dentro. Só que não dá para crescer só com o time de jovem. Eu tenho esse problema aí, cara. Esse é um desafio que eu tô. E você deve ter o mesmo desafio com a gente por causa da sua cidade. É outro desafio também. Então, a gente teve que trazer gente sem. Teve gente que, meu irmão, que saiu, tipo, Fran saiu do Chuí, morava do Chuí, foi morar em Lagarto. E tá morando lá, hoje ela é nossa coordenadora de operação, nossa CEO, né, nossa diretora de operação. E, enfim, uma pessoa que mudou nossa realidade. E várias outras pessoas que nós trouxemos, sêniors, que estão mudando o jogo. Cara, tem gente sênior. Isso se você quiser crescer exponencialmente. Tá tudo bem, cara, quero crescer com o júnior, o que dá. Eu não sou aquele cara que fala, tem que ter. Não, meu irmão, dá para crescer com o júnior, mas na velocidade que nós estamos crescendo hoje, não dá para achar que o time vai... O time tem que ser desenvolvido por líderes e não dá para ser eu e Patrício lá. Então, aconteceu o quê? Eu e Patrício tinha que ir para a operação sempre, para tomar decisão. O marketing para rodar tinha que ter um ok meu de Patrício, o comercial. Então, cara, não, vamos trazer gente boa para tomar decisão. Então, esse é um grande aprendizado. Outro grande aprendizado que eu tive que foi muito forte foi
muito cuidado para mim com o modelo de agência. O modelo de agência, ele é um modelo fantástico. Só que tem um desafio. Cara, a agência tem vários clientes naquela agência. E Não a tem gente como, não tem como. Meu irmão, não aí tem como. Não dá. O modelo de agência, para mim, é um remediador. A gente tem agência hoje, trabalhamos com esse modelo, mas, cara, é atenção 100% do modelo de agência. E o modelo de agência vem só para, meu irmão, quebrar um galho enquanto a gente implementa internamente. Ainda mais em áreas estratégicas, como marketing. Para mim, esse foi um erro. Queimamos uns 250 mil reais de erro nisso daí. 250 mil de erro. E agora feliz da vida, porque foi bom ter a experiência para ver e isso nos trouxe até aqui. E um terceiro erro legal também, que a gente até mapeou agora, foi transições rápidas. Exemplo, eu tô como CEO da operação, eu estava até trazendo CEO, trouxemos Fran como CEO da operação, porque eu queria cuidar de expansão do negócio. Né? Enfim, queria ficar mais livre, talvez abrir novas frentes. Percebemos, cara, foi uma transição muito rápida, porque a empresa ainda não está bem organizada. Eu voltei atrás, voltei como CEO, eu devo ficar por um bom tempo. E aí trouxemos Fran, porque, cara, nós estamos ainda nesse foco de trazer os líderes muito top. Estamos montando, cada vez mais chama um líder massa, sabe? Então estamos formando os líderes para depois conseguir sair dessa operação, trazer uma CEO para cuidar, trazer Fran, que está sendo preparada para isso. Então transições rápidas lá foram erros que são muito legais. Agora sim, são erros bons de se ter. Por quê? Porque significa que estamos crescendo muito. Só que tem que ter um tato, sabe? Então, lá a gente não tem medo de errar e voltar atrás. E o time sabe, cara, erramos, mentalidade de MVP para todo. Vamos testar. Fui testando, saí da reunião, deixei Fran, vamos testar uns poucos. Depois, quando eu saí, desgarrei, eu vi que tinham coisas estratégicas que estavam sendo deixadas de lado, não por desleixo, mas porque existia uma sobrecarga operacional. Falei, não, calma, agora foi bom também, que eu também me desgarrei totalmente do operacional. O fato de eu ter feito isso, então eu voltei agora só para cuidar de áreas estratégicas do negócio para crescer. Para mim, esses foram erros massa que nós tivemos. Tem camiseta com isso, que é erra rápido, aprende rápido. Erra rápido, aprende rápido. É isso aí. É isso. Eu valorizo também, tem bem essa cultura do erro, só que também errar humano, ficar repetindo. Não, ficar repetindo é burrice. Erra e aprende. É isso aí que você falou. Não é só errar, é errar e aprender. É isso. Se o cara só errar, não, eu vou errar. E tem um negócio massa de erro aqui, desculpa te interromper, que eu até vi lá da Amazon, né? Eles têm 2 tipos de erro, que eles chamam lá de erro do tipo 1 e erro do tipo 2. Eu não sei qual é qual, que eu não vou lembrar agora do livro, mas basicamente você tem um erro que você consegue voltar atrás e tem um erro que é grave. Exemplo, vou mudar o nome da empresa e vou vender água de coco. Meu irmão, isso é um erro grave. Agora, tem erros, meu irmão, por exemplo, tem erros que você fala, velho, pode voltar atrás? Erre logo, meu irmão. É voltar atrás, se não deu, volta atrás. É fácil, simples. Aprende e volta atrás. É o que tem aquela frase que fala, tá com medo? Vai com medo mesmo. Depende com o quê? Exatamente. Se for para atravessar um desfiladeiro sem corda amarrado, cara, opa, aí você pode me matar. Agora, se for, cara, eu tô com medo de alguma coisa que não vai me matar, vai, se der errado, você sai o melhor daquele negócio. E agora pensando, vamos lá, cara. Se fosse para deixar uma mensagem para quem está assistindo, não precisa ser uma frase, não, pode ser se quiser, mas uma ideia que você acredita. Que ideia seria essa? O que você gostaria de deixar para que outras pessoas, o mundo inteiro, pudesse ouvir? Irmão, eu vou dizer uma coisa que eu estou vendo nesse meu momento agora, sabe? Que foi algo que eu vivi em todo o processo da minha vida. Eu diria o seguinte, nós temos que ter ambição e temos que viver da nossa missão, mas temos que ter cuidado para não nos tornar escravos de uma caixa que a gente bota como se fosse algo como missão, sabe? Como se fosse um sucesso. O que eu falaria para as pessoas é, cara, seja muito ambicioso e entenda os caminhos de crescer de uma forma que você não perca seu bem mais precioso. Eu digo para as pessoas, cara, não perca sua esposa, não perca seu marido, não perca seus filhos, estou arrepiado falando isso, não perca momentos importantes, sabe? Saiba que você precisa viver a vida. Nós não precisamos nos tornar escravos para poder crescer exponencialmente. Tenha muito cuidado com esse papo de, cara, que você tem que acabar com o seu sono, acabar com sua saúde, acabar com sua família para o seu negócio crescer. E outra, e se for preciso você fazer isso, não faça. Porque o que eu mais vejo hoje são empresários arrependidos de não terem vivido tempos que não voltam mais, sabe? Então eu diria isso, cara, viva a sua missão, mas entenda que existem caminhos de você viver sua missão. Viva a sua missão de uma forma organizada. Procura uma estrutura para você crescer cuidando daquele seu bem maior. É isso. E, cara, achei legal essa coisa da missão também em caixas, porque se fosse parar para pensar, vou falar por mim. Quando eu era adolescente, talvez minha missão ia, sei lá, ser atleta de arte marcial. Então, nós vamos nos transformando no processo. A missão não precisa ser quadrada também. O médico,
o treinador, o cara de empresários e tudo bem. Eu vou dizer, Romani, que eu tem algo que eu penso, eu não acredito muito nesse lance de propósito de vida, sabe? Escreva seu propósito específico numa frase, você tem que viver isso na sua vida inteira. Eu não acredito muito nisso. E missão pra mim é isso. Eu acho que nossa missão, a energia da missão é a mesma, mas, cara, a roupagem que isso vai tendo roupas diferentes na vida. As pessoas perguntam, pô, Vital, você deixou de ser médico trabalhando como treinador? Eu falo, não, eu continuo sendo médico, eu continuo cuidando das pessoas, continuo cuidando da saúde das pessoas. Eu acho que essa coisa de missão é muito mais os princípios por trás pronto, é isso. do Aí que a frase escrita que é aquilo. Exatamente. Cara, e como que o pessoal faz para te encontrar, suas redes sociais? Massa. Meu Instagram, Dr. Vital Araújo, Dr. Vital Araújo, só seguir lá. Eu tenho um canal do YouTube que tá sem fazer. Vou até fazer um comprometimento público com você que eu vou reativar. Tamo junto. Então, Dr. Vital Araújo, todas as redes é Dr. Vital Araújo. Então, só seguir lá. Estou à disposição, meu irmão. Foi um prazer estar aqui. Ó, pessoal, quem quiser acompanhar, Dr. Vital Araújo aqui, o da X5 qualquer. X5 Business. X5 Business ou x5business.com.br ou .com tem um site, tem o Instagram também da X5. Quem quiser acompanhar, eu vou deixar também as redes sociais minhas, do Vital, aqui na descrição do vídeo. Lembra de se inscrever no canal se você não é inscrito, deixa o gostei se te ajudou, porque tem sempre episódios novos de muito valor. E deixa os comentários aqui, quais foram as suas reflexões, insights que esse episódio trouxe para você. E vamos juntos fazer desse lugar melhor, sendo pessoas melhores. Valeu, meu amigo. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto.